hoje eu quero falar aqui com vocês sobre média. São medidas de tendência central. Essas medidas, elas são importantes para resumir o nosso conjunto de dados em um único número. E é importante também para a gente conseguir explorar os nossos dados, e tem muitas análises também que utilizam essas medidas de tendência central. Então é importante que vocês saibam, essas são as medidas mais comuns, existem outras, mas essas são as mais comuns. Então é importante que vocês entendam sobre elas e saibam também a diferença sobre elas. E é comum também vocês lerem em artigos, tanto média, quanto mediana, quanto moda. Então, quando vocês estiverem lá lendo um artigo e ouvir essas palavras, vocês já vão saber o que é. Então, prestem atenção, vocês vão utilizar também quando vocês estiverem elaborando os resultados de vocês, fazendo o resultado de vocês. Vocês vão estar explorando seus dados e também quando vocês estiverem lendo artigos, aí vocês não vão ficar perdidos. Então, fica aqui comigo. Vou começar pela média, depois da mediana, depois moda. Então, vocês já sabem que a gente tem essas medidas de medida central e elas são importantes para resumir os nossos dados e também para explorar os nossos dados. Ela vai resumir os nossos dados em um único valor. E a primeira delas aqui que eu vou falar para vocês é a média. E a média, gente, é importante e vocês vão ver muito, utiliza muito média e eu acho que é a mais fácil também, porque eu acho que lá desde o ensino fundamental ensina a gente a calcular a média. Então, provavelmente dessas 3 medidas de tendência central, média, mediana e moda, a média que vocês já ouviram falar. E ela soma. Como que você calcula a média? É a soma de todos os valores. Então, vocês vão somar todos os valores e dividir pelo número de valores. Então, vamos supor aqui eu tenho 4 valores. 5, 5, 5 e 5. Então, tenho 4 valores de 5. Eu vou somar 5 mais 5 mais 5 mais 5 e vou dividir pelo número de valores, que é 4. Então, 5 mais 5 mais 5 mais 5 é 20 e vou dividir por 4. Bem simples, né? Essa é a média básica tipo, é a mais fácil de entender. É só isso mesmo. Beleza, então vocês já sabem o que é a média e como calcular a média. Eu vou mostrar aqui no R para vocês. E vai ser até mais fácil de entender. O R funciona como calculadora. Então, eu vou utilizar ele aqui como calculadora primeiro para a gente fazer esses cálculos. Uma outra coisa que eu queria falar aqui com vocês, uma coisa básica do R, é que a gente consegue comentar. Vocês estão vendo que aqui que eu comentei tudo sobre média, mediana, moda? Então, é muito legal, porque eu posso, assim, colocar o que é a média, colocar a explicação da média, calcular a média, e da próxima vez que eu for pegar esse script, eu sei tudo, eu sei tanto a parte teórica quanto a prática. Se por acaso eu esquecer, eu tenho como revisar aqui. Então, olha que é um programa bem legal. Bom, então eu falei para vocês que a média você vai somar os valores e depois vai dividir pelo número de valores. E vamos fazer isso aqui na prática, então. Eu tenho aqui, por exemplo, os 5 valores, que é os 4 valores, e todos eles são o número 5, o que eu acabei de falar com vocês. Então, lembra que eu falei com vocês que a soma é 20? Vamos somar aqui e vamos conferir. Então, 5 mais 5 mais 5 mais 5 vai ser 20. Para fazer esse cálculo aqui no R, é bem parecido com uma calculadora. Eu vou colocar o valor, vou colocar aqui o sinal de mais e vou colocar o próximo valor. E assim por diante. Vamos digitando aqui mesmo. É exatamente como funciona uma calculadora. Então, e para rodar um comando aqui no R, vai ser Ctrl Enter. Então, eu vou colocar o cursor do mouse aqui e vou dar Ctrl Enter. Pronto. Dei Ctrl Enter. Aqui já tem o meu resultado. Então, eu fiz a somatória aqui e aqui no console saiu o resultado, 20. Então, eu já sei que a soma desses valores é 20. Como aqui a gente tem 4 valores, eu vou pegar o número 20 e vou dividir pelo número 4. E para dividir aqui no R, é a mesma coisa da calculadora. Vai ser a barrinha aqui. Então, vamos dividir 20 dividido por 4, deu 5. Então, a média desse conjunto de valores é 5. E que eu fiz aqui um número bem simples para ser intuitivo para vocês, para ficar de forma didática. Porque é claro que se eu somei 5 mais 5 mais 5 mais 5, a média teria que ser 5, né? A média de todos esses valores. Eu coloquei números bem simples aqui para ficar fácil de entender. Bom, mas imagina que
Se eu tivesse, sei lá, 20, 50 valores, 1000 valores, ia ser bem trabalhoso digitar isso aqui tudo, né? E então, e também eu posso, além de ser trabalhoso digitar isso aqui tudo, eu ia ter que sempre colocar aqui o sinalzinho de mais. Existe forma de fazer mais fácil. Você não vai precisar digitar isso aqui tudo para fazer no R, porque a ideia é facilitar a nossa vida e não complicar. Então, vamos lá. A função, vamos lá, vamos aqui criar um conjunto dos nossos dados. Esse conjunto de dados aqui poderia ser uma planilha de dados que você já tem lá no Excel e a gente importaria essa planilha para cá. Mas hoje o objetivo não é esse. Hoje o objetivo é pegar um conjunto de dados e a gente vai calcular com uma função, porque aí a gente não precisa digitar todos esses valores. Então vamos lá. Eu vou criar aqui um objeto e dentro desse objeto eu vou colocar os valores, os meus dados. Para juntar esses valores, eu vou utilizar uma funçãozinha aqui que chama concatenar. Para ficar mais simples e a gente não precisar escrever esse número muito grande, essa palavra muito grande, então a gente vai, em vez de colocar concatenar, vamos colocar apenas a letra C. A letra C aqui, então, representa concatenar. E o que é concatenar? Essa palavra estranha. É juntar. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui é juntar esses valores dentro de um objeto. Então, beleza, a gente tem aqui o objeto que eu vou chamar de média, e dentro desse objeto média eu vou colocar os meus valores. Vamos lá. Ctrl Enter. Beleza, já criei aqui o meu objeto com as médias. Se vocês quiserem ver o que está dentro desse objeto, a gente pode escrever aqui o nome e vamos dar Ctrl Enter, tá vendo? Aqui no console, vocês podem ver tudo que está dentro do objeto, beleza? Mas, para calcular essa média, imagina que fosse um banco de dados muito grande, eu posso fazer isso apenas com uma função. Aqui eu criei o banco de dados, mas a gente poderia basicamente pegar a nossa planilha de dados, importar para cá com o nosso conjunto de dados. E em seguida, apenas utilizar a função de média, min, e colocar o nome do objeto aqui. Aí eu não preciso ficar digitando aquele monte de número. Vamos lá? Então, rodar. Ctrl, Enter. Mais uma vez, é a mesma coisa que a gente fez somando, só que agora a gente fez utilizando uma função. E aí a função facilita a nossa vida, porque é uma função que calcula a média aqui. A gente precisa fazer cálculo, não precisa fazer nada. Apenas usa a função que ela já faz isso tudo. E o resultado, vocês viram que foi o mesmo. Beleza, então, eu vou mostrar outras coisas aqui que a gente pode fazer. Antes, eu vou criar aqui uma data frame, que é um banco de dados. Como eu falei para vocês, vocês podem importar esse banco de dados, mas para fim didático, eu vou mostrar aqui criando com vocês aqui no R. Eu vou criar essa data frame com alguns conjuntos de dados. E como que eu vou fazer isso? Eu vou criar um objeto com cada uma das minhas variáveis. E esse objeto, eu vou colocar os meus dados dentro desse objeto. Então, eu tenho aqui, mais uma vez, eu vou utilizar o concatenar e, entre parênteses, eu vou colocar todos os meus dados. E eu vou fazer isso tanto para a altura, quanto para o peso, quanto para o estado. São as 3 variáveis que eu quero testar aqui. Eu tenho altura, peso e estado, Minas Gerais e Distrito Federal. Vamos lá. Então, eu tenho a altura, eu tenho o peso e eu tenho o estado. Uma coisa que vocês têm que lembrar aqui também é que cada argumento desse aqui, cada valor, sempre vai ser separado por vírgula. Bom, criei meus objetos com os dados. Agora vamos criar uma data frame. Vamos criar um novo objeto, que eu chamei aqui de dados. E dentro desse objeto dado, eu vou falar que eu quero juntar todos esses dados meus em uma única planilha, que é a data frame. E adivinha o nome da função? Data frame. É bem intuitivo, né? E entre parênteses, eu vou colocar as variáveis que eu quero juntar. Então, eu quero a altura, eu quero o peso e eu quero o estado. Então, juntei tudo aqui. E agora, eu tenho a minha data frame pronta, eu tenho a minha planilha de dados pronta. Para ver tudo que tem dentro dessa planilha, desse objeto, eu posso novamente apenas escrever o nome do objeto, ou eu posso vir aqui em dados e ver a minha planilha. Então, ela está aqui, bem bonitinha. Feito isso, a gente pode agora calcular a média de cada uma dessas nossas variáveis. Lembra que eu falei da função? Vamos usar mais uma vez a função de média.
E entre parênteses, nós vamos colocar o nome da variável. Então, vamos calcular a média do peso e a média da altura. Simples, né? Viu que é fácil? Então, vocês já sabem o que é a média e como calcular a média. Mas a gente pode também querer colocar um peso diferente aqui para cada uma dessas variáveis de acordo com o estado. Então, eu vou usar uma nova função aqui, apply, e eu quero que a minha variável altura, eu quero a média da minha variável altura por estado. Então, e eu quero a média, né? Aqui é a função que eu quero falar. Eu quero a média da altura por estado. E eu posso fazer a mesma coisa por peso. Eu vou usar aqui, mais uma vez, a função apply, vou colocar o peso, e eu quero a média do peso por estado. Então, vamos lá? Eu tenho aqui, então, a média da altura do Distrito Federal e de Minas Gerais. A altura de pessoas, viu, gente? Então, em média, aqui as pessoas têm 1,7 no DF e 1,6 em Minas Gerais. Lembrando que são dados fictícios, viu, gente? Não é real isso aqui, não. Não vai achar que a média da galera de Minas Gerais é 1,60 e de Distrito Federal 1,7. São apenas dados fictícios para a gente poder fazer aqui de forma didática e vocês entenderem como funciona. Beleza, então eu tenho aqui um ranking de médias. Eu tenho aqui as médias, né? Para o Distrito Federal e para Minas Gerais. Mas eu posso também querer ordenar essas médias. Para ordenar essas médias, vamos aqui criar um objeto que eu chamei de ordem.média. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem. É só para eu lembrar aqui que é médias ordenadas. E vou utilizar a função sort para ordenar essas médias. E mais uma vez eu vou usar o apply aqui para me dar a média ordenada para a altura, só que separado para cada estado. E aí eu vou colocar a função que eu quero aqui, que é a média. Então vamos lá? Então eu tenho aqui, ordenei, e vamos ver as médias ordenadas. Então eu tenho aqui Minas Gerais, né, do menor para o maior. Eu tenho Minas Gerais, que é o menor, e DF, que é o maior. Aqui a gente só tem 2, mas imagina que são vários, são 5, 10, 15 estados que você tivesse aqui. Ia ficar mais fácil para ordenar. Aqui eu coloquei bem simples mesmo, para ficar mais fácil de entender.